Para falar. Pode-se para falar. Quando for para falar, podem tirar a máscara. Tem que ser. Ora bem, muito boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas ao Conselho de Diretores das Universidades Portuguesas e ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Técnicos, aqui representados aquele que eu designaria como CRUP, abreviando o Conselho de Diretores das Universidades Portuguesas, pelo seu professor Dr. António Fontanhas Fernandes e pela senhora professora Maria de Lourdes Rodrigues. Eu aproveito para fazer uma saudação especial, eu só me apercebi agora, e portanto, houve troca também aqui de um nome relativamente à delegação. E depois dava também as boas-vindas ao CSISP, que é o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, na pessoa do seu professor Pedro Dominguinhos, bem-vindo, e do seu professor Jorge Conde, sejam bem-vindos. Vou só dar nota para relembrar da grelha de tempos que vai ser utilizada para esta audição, que aproveito para dar nota que é uma audição a requerimento do Partido Socialista e do Partido Social Democrata sobre a conclusão do presente ano letivo e o planeamento do próximo nas instituições do ensino superior. A grelha de tempos é a seguinte, e é assim que irá funcionar. Inicia o grupo parlamentar requerente do Partido Socialista, tem 5 minutos. Depois, o outro grupo parlamentar requerente do PSD, que tem 5 minutos. Depois, o CRUP, Conselho de Reitores, tem 10 minutos. O Conselho de Coordenadores dos Institutos tem 10 minutos. E depois, tem cada grupo parlamentar, com exceção dos requerentes, tem 5 minutos cada para uso da palavra e colocar as questões que entendam por pertinentes. Para concluir, voltamos a dar a palavra ao primeiro grupo parlamentar requerente, ao Partido Socialista, que agora tem 3 minutos, na segunda, chamemos-lhe a segunda ronda. O grupo parlamentar requerente do PSD tem 3 minutos para fechar a audição, com o CRUP 10 minutos para responder às questões que forem colocadas, naturalmente, e o CSISP tem outros 10 minutos. Portanto, temos aqui cerca de 90 minutos para a audição. E, sem mais delongas, vamos passar então ao início desta audição, agradecendo mais uma vez, renovadamente também a presença com que nos honram entre nós, e passava desde já então a palavra ao grupo parlamentar requerente do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Porfírio Silva. É assim? Tenho a palavra. 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados, cumprimento os representantes do Conselho de Diretores dos Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, que mais uma vez temos o gosto de aqui receber. O requerimento do grupo parlamentar do Partido Socialista para ouvir o CRUP e o CSISP está datado de há exatamente um mês. Felizmente, temos hoje expectativas mais positivas do que tínhamos há um mês sobre a matéria nuclear desta audição, tal como as pusemos no requerimento. A importância da garantia da retoma progressiva do ensino presencial nas instituições de ensino superior, no cumprimento das normas da DGS, como questão central para o cumprimento da missão do ensino superior. As instituições do ensino superior têm uma particular responsabilidade social, especialmente porque são vistas pela sociedade como sedes de conhecimento, com a sua atuação emitindo sinais acerca do que é melhor ou mais esclarecido fazer em cada momento. Quando as instituições de ensino superior decidem abrir ou fechar em tempos de pandemia, esse sinal importa. E importa particularmente num mundo onde as ideias simples, mesmo quando erradas, são muito atrativas e, portanto, precisamos mais ainda, nesse contexto, das instituições de ensino superior para ajudarem a sociedade a lidar com situações complexas e altamente incertas. E, portanto, a primeira questão, no fundo, ainda é a questão que estava no requerimento, mas, obviamente, adequada àquilo que aconteceu no último mês. Qual é o cenário ou os cenários, ou o horizonte, para o funcionamento do ensino superior no próximo ano letivo, tanto no ensino superior universitário como no ensino superior politécnico, se há modulações dos cenários consoante as regiões, ou consoante as áreas de formação, consoante as áreas de investigação, enfim, como é que balizam aquilo que vem aí e que certamente não será fácil para nenhum de nós, para nenhuma das instituições que os conselhos representam.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem uma noção clara de que não podemos olhar para as instituições de ensino superior como se tratassem de escolas básicas ou secundárias. O discurso parlamentar, porque é um discurso que procura responsáveis políticos, muitas vezes tende a focar-se naquilo que permite linhas mais fáceis de críticas ao Governo e, portanto, às vezes as coisas são colocadas como se as instituições de ensino superior não tivessem uma salutar e larga margem de autonomia, embora a autonomia não seja uma entidade metafísica, seja um conceito normativo positivo, mas ele existe. E, portanto, sabendo que as instituições têm uma larga margem de manobra, de decisão na configuração da sua resposta às missões e à sociedade, gostaríamos de saber, pela voz do CRUP e do CSISP, como é que as instituições a que dão voz e que articulam diagnosticam os novos desafios para a sociedade, para o país e para o mundo que emergem do enorme impacto que esta pandemia está a ter e vai continuar a ter, infelizmente talvez por vários anos, nas nossas sociedades. O que é que pensam que vai mudar no papel das instituições de ensino superior e do conhecimento na sociedade? O que é que isso vai exigir de resposta, de capacidade de resposta das instituições? E o que é que isso vai mudar até no papel de Portugal no mundo, no que diz respeito ao conhecimento e ao ensino superior? Esta seria, portanto, a segunda questão. A terceira questão é, obviamente, a autonomia não é independência. Nós sabemos que o Estado também tem responsabilidades próprias em relação às instituições e, portanto, obviamente, também queria perguntar em que medida é que a resposta que o Estado está a dar ou diz dar à situação corresponde ou não às necessidades, o que é que as instituições, neste caso os conselhos, entendem que é preciso avançar em termos de como é que o Estado pode fazer a sua parte nesta parceria de resposta do ensino superior e da ciência aos novos desafios. E terminava com uma questão que não se circunscreve a este momento, mas que no fundo é esta. Como é que o CRUP e o CSISP assumem um papel que no fundo lhe é dado pelo enquadramento formal que têm na articulação das próprias instituições? Nós também sabemos que se as instituições têm autonomia, também têm em relação ao CRUP e ao CSISP, quer dizer, não, o CRUP e o CSISP não são uma espécie de direção-geral das instituições e, portanto, também sabemos que não podemos pôr as questões com essa simplicidade. Mas há um trabalho de articulação, um trabalho de ajudar a perspectivar, tanto para dentro como para fora da sociedade, em termos de diálogo das instituições com a sociedade, como é que estes conselhos, que têm um forte papel de articulação, podem ajudar o país e a sociedade a perspectivar os desafios que se colocam, a identificá-los e a preparar-lhes a resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo cumprimento do tempo para uso da palavra também. E eu, desde já, dava a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, também desta audição, do Partido Social Democrata, e ao Sr. Deputado Duarte Marques. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Reitores e Srs. Presidentes do Politécnico. Como a altura é de crise e é especial, é também, penso, se não estou em erro, a primeira vez que há uma audição conjunta de Politécnicos e Universidades na Comissão de Educação, ou pelo menos desde que eu sou eleito nesta Casa, e é bom ver que há um espírito de colaboração importante no caso e também nos desafios que se colocam. Srs. Presidentes e Srs. Reitores, o objetivo do PSD ao entregar este requerimento foi, sobretudo, para tentar perceber como é que estava a ser organizada também a resposta, a reação das instituições de ensino superior aos desafios do Covid, perceber, sobretudo, quais são também as vossas necessidades e aquilo que sentem que precisam de apoio do Estado e do Parlamento e do Governo, sabendo de antemão que a realidade do ensino superior é muito diferente das escolas do ensino básico e secundário, porque o grau de autonomia que têm, o grau de adaptação que têm é muito diferente, tal como a própria maturidade dos alunos e os recursos existentes em cada instituição. Mas nós sabemos que o Covid trouxe problemas a toda a gente, também sabemos que as respostas não são todas certas, nem as previsões todas aproximadas daquilo que vai ser a realidade, por parte do Parlamento, por parte do Governo e por parte das instituições, mas há um conjunto de questões que nós gostávamos de saber, porque isso também define bem o nível de preparação ou de capacidade de resposta que as vossas instituições podem dar ao desafio.
Se o país não pôde responder de outra forma no apoio às empresas, porque a realidade financeira e económica do país não é a mesma da Alemanha ou da França, relativamente às instituições de ensino superior, também a forma como a vossa liquidez e o financiamento estiver a ser cumprido, também vos dará com certeza maior folga para poder responder. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostava de fazer era se o Governo está a cumprir até então, ou estava a cumprir até então, o contrato de legislatura, se as verbas, e nós sabemos que as verbas resultantes do corte nas propinas foram entretanto pagas, depois de uma denúncia que o PSD fez sobre o não cumprimento do Orçamento de Estado, mas gostávamos de saber se aquele reforço que foi adicionado ao Orçamento de Estado para as instituições que receberam reforço no ano anterior, se já foi pago ou se está a ser pago, ou se faz sequer parte do algoritmo de transferências que está a ser feito. Queria também saber, no nome do PSD, se o valor equivalente às progressões remuneratórias está a ser pago, ou seja, se tudo aquilo que é o contrato de legislatura no início da crise do Covid estava ou não a ser cumprido. Relativamente ao Covid, muda completamente a realidade de todas as instituições. Gostávamos de perceber qual é que é a resposta que esperam ou que têm tido do Governo, por exemplo, para fazer face à redução, imagino que drástica, das receitas que financiam a ação social escolar. Imagino que a receita que era normal, de bares, de restauração, etc., e de outras instituições que ajudam a pagar a despesa da ação social escolar, se o Governo já falou convosco, se tem alguma medida para compensar essa quebra de receitas, porque tenho a certeza, ou temos a certeza, que o aumento das despesas é verdadeiramente brutal face àquilo que têm que contratar, aos equipamentos que têm que estudar e que têm que implementar. Gostava também que, se pudessem, que comentassem a questão dos diplomas, dos graus e diplomas, daquilo que obriga a ter uma componente de aulas presenciais com regime à distância e como isso pode interferir ou até violar as regras existentes para a aprovação dos cursos. Senhores Presidentes e Senhores Reitores, outra preocupação que nós temos é, na reabertura, nós já sabemos e presumimos que as regras vão ser bastante diferenciadas em função da modalidade e do espaço de cada instituição, mas, por exemplo, ao nível das residências, prevê-se que não haja capacidade para acomodar todos os alunos se tiverem que ser cumpridas todas as regras de distanciamento social, e daí a questão que nós colocamos é qual é que é a previsão, que indicações é que tem do Governo, ou se têm planos próprios para poder resolver este caso. Outra questão que nos parece verdadeiramente importante é se já têm um cálculo aproximado sobre as verbas que necessitam, ou seja, o reajustamento ao contrato de confiança para poder fazer face às despesas que acresceram com o Covid. Imaginando que as aulas vão começar em regime presencial ou parcialmente nisso no próximo ano letivo, será de supor que algumas turmas terão que ser desdobradas ou que alguns professores terão que dar mais horas. Gostava de saber se tem esse cálculo feito e se tem alguma indicação por parte do Governo relativamente a isso e quais são as medidas que precisam que a Assembleia ou que o próprio Governo possa vir a preparar. Terminava com mais uma questão que tem a ver com um programa que o Governo anunciou, precisamente, penso eu, na tomada de posse do CSISPA, que felicito o Presidente e a sua equipa pela sua reeleição, que era um apoio do Governo para financiar as atividades durante o período do verão. Nós ficámos um pouco surpreendidos porque, não havendo da parte do Governo verbas para auxiliar as instituições a fazer face a este aumento de despesa, conseguiu encontrar dinheiro para pagar programas, não sei se são de férias, são de ocupação de tempos livres durante o verão, e eu perguntava qual é a utilidade disso e se a maioria das instituições pôde recorrer ou sequer se teve tempo para concorrer, porque parece que só tinha uma semana para o fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à intervenção das entidades que temos aqui entre nós e, começando primeiro pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, dava a palavra, penso que ao Sr. Professor Dr. António Fontinhas Fernandes. Tenha a bondade, tem a palavra, 10 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por nos darem esta oportunidade para esclarecer perante quem representa o país daquilo que temos vindo a fazer. Ou seja, ao contrário do que muitas das vezes se diz, nós não temos estado confinados. As instituições funcionaram, porque durante o período de confinamento há estudantes internacionais que estão nas residências, que continuam a trabalhar nas instituições,
todo o sistema de investigação está a funcionar e, neste momento, as instituições têm um plano de regresso à normalidade de uma forma que mantenha a confiança. Isto é o mais importante, é não perder a confiança nem dos estudantes, nem das instituições. Eu dava aqui 2 notas numa primeira fase, uma vez que eu vim com a professora Maria Lourdes Rodrigues, com quem iremos fazer uma intervenção partilhada. As universidades estiveram na linha da frente no combate ao Covid, desde disponibilizar equipamentos de proteção individual, apoiar os centros hospitalares. O Ministério criou uma rede de ciência que mostrou que é importante ter instituições, por exemplo, distribuídas no todo o país, no interior, desde Bragança à beira interior até o Algarve. Portanto, não há aqui esta rede de ciência que muitas vezes pensava-se que deveria ser concentrada, faz ciência, há centros de testagem, nós estamos a apoiar as populações e, inclusivamente, os hospitais de campanha não foram apenas instalados em Lisboa, mas centros de acolhimento temporário foram nas diferentes regiões. Isto tanto importa que é importante manter esta rede de ciência, de ensino superior e no país. Do ponto de vista do ensino, em 15 dias nós transitamos para um ensino que não estávamos habituados, aquilo que estávamos a preparar, que seriam os grandes desafios do século XXI, rapidamente em 15 dias demos resposta a uma situação que é, coloquem a questão, e se os estudantes ficassem em casa, o que é que se fazia? Sem fazer nada. É que ninguém coloca esta questão. É evidente. Durante este período, nós não viemos reivindicar, criamos com base em fundos próprios, fundos de apoio de emergência, existiam já estudantes que tentavam abandonar o sistema perante um clima psicológico e um grupo parlamentar aqui deste Parlamento colocou a questão do apoio psicológico. Isso foi criado e evitar o abandono. O mais importante é perder o futuro. E perder o futuro é perder o sonho de um jovem. Isso fizemos com fundos próprios e não viemos aqui com qualquer caráter de reivindicar mais nada. Estas foram questões que nós fizemos um contacto com os estudantes. Por exemplo, eu, enquanto reitor de uma instituição, contactei os estudantes por SMS e vi que havia 3 dimensões do problema: necessidades financeiras, de meios informáticos e de comunicação. Isto era algo que era importante, porque eles estavam, quando falamos de comunicação, as redes, e não estou a falar, penso, no interior do litoral, estamos a falar no próprio litoral, quando as famílias têm diferentes pessoas em teletrabalho e em estudo, a rede não era suficiente, e meios de infraestruturas informáticas. Portanto, quando surgiu a questão no país do plano de estabilização, o Conselho de Reitores apresenta um conjunto de pontos em que nós estamos disponíveis para apoiar o país. Não tem a ver com o Governo, nem com ninguém, é o país. E apresentamos um conjunto de soluções em que há áreas em que nós estaríamos interessados e que estaríamos disponíveis. E tal como estaremos para um plano de recuperação económica e social do país. Ou seja, o que eu quero dizer é que no futuro, e se nós vamos ter que agora dar um próximo passo, que é para a recuperação económica e social do país, as universidades, e penso que isto é alargado às instituições politécnicas. Sr. Deputado, devo-lhe dizer que com o sistema politécnico sempre tivemos uma boa relação. Na agenda que lançamos em janeiro foi algo que demonstrou que não há aqui subsistemas diferentes. A questão interessa é o país e não propriamente as regiões ou os subsistemas e, portanto, o que nos importa aqui é como é que devemos reagir perante esta situação. É evidente que não podemos ter ilusões, é evidente que se avizinham problemas para todos. Nós sabemos que as famílias vão ter problemas decorrentes de uma situação económica. Do ponto de vista das propinas, e respondendo claramente, o Governo deu um sinal claro. Do ponto de vista das propinas, estamos a falar houve um abaixamento e era preciso compensar. Antes de chegarmos cá, já há umas semanas, houve um sinal claro às instituições que seriam compensadas por tal decréscimo do montante da propina. Essa não foi a situação. Agora estamos a estudar como regressar ao presencial, ao sistema presencial, e este sistema de verão, houve uma resposta que diria pela positiva, diria mesmo que há mais candidaturas daquilo que seria expectável para regressar aos campi agora em julho, com atividades de ciência no verão. É uma forma de nós testarmos o funcionamento, porque é preciso mudar do ponto de vista comportamental, as pessoas têm que ter novas regras de etiqueta e, portanto, as instituições deram aqui uma resposta mesmo nestes sinais. Agora, o regresso, temos vindo, e poderemos passar numa segunda ronda a dar alguns exemplos do que temos vindo a fazer para preparar ao regresso do ensino presencial, mas aqui o nosso grande objetivo é não existir abandono
e que este Governo e este país não perca esta trajetória de aumentar a qualificação dos portugueses. Temos um desafio, que é trazer ao sistema os estudantes do profissional, aumentar o número, aumentar a qualificação dos portugueses, mas também fazer o alargamento da base social de recrutamento de estudantes. Isto é que é a inclusão social e da parte das universidades estaremos disponíveis para prestar aqui todos os esclarecimentos e contribuir para que este país seja mais coeso, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista territorial. Em matéria mais específica estarei disponível para todas as intervenções e passava à professora Maria de Lourdes. Sim, muito boa tarde, senhores deputados. Muito obrigada pelas vossas questões e por esta oportunidade de esclarecer e apresentar aquilo que são as preocupações das universidades neste momento e nesta matéria. O grupo produziu uma reflexão sobre esta situação que vivemos, os efeitos e impactos da crise nas nossas instituições. O quadro é de grande incerteza, mas temos já algumas certezas. Sabemos que o impacto que a crise económica e financeira, a quebra de rendimento das famílias, pode ter um impacto bastante negativo sobre o funcionamento destas instituições, desde logo no decréscimo do número de alunos, decréscimo do número de alunos internacionais, isso já é evidente hoje nos processos de candidatura. Não sabemos, apesar de tudo, com as inscrições dos alunos nacionais, se esses alunos vão ter condições para prosseguir e para fazer o seu percurso académico. Essa é uma grande preocupação do CRUP, que é garantir, prevenir, para que nenhum aluno fique para trás, para que nenhum aluno abandone o ensino superior por razões de natureza económica. E o Governo tem vindo a dar a resposta a estas preocupações. Uma das medidas tomadas, e foi a pedido do CRUP, foi, por exemplo, a renovação automática das bolsas dos estudantes abrangidos pela ação social na passagem do primeiro ciclo para o segundo ciclo. Agora há questões operacionais, mas aquilo que gostava de testemunhar é que há um permanente diálogo e abertura entre as instituições de ensino superior e a tutela para ir resolvendo os problemas. O quadro é de grande incerteza, mas nós sabemos bem que há um risco grave de impacto negativo sobre o funcionamento das instituições. Não sabemos a sua medida, mas sabemos também o que queremos e temos já algumas certezas. E o que nós queremos é fazer funcionar as nossas instituições com ensino presencial, e o CRUP tomou uma posição clara sobre esse assunto, e sabemos também que temos essa certeza de que a missão das universidades e das instituições de ensino superior não perdeu relevância nem importância. A nossa missão continua a ser, aliás, se a crise veio provocar, veio fazer alguma demonstração, é justamente a importância das instituições de ensino superior e das instituições de ciência saiu reforçada pela resposta que fomos capazes de dar e pela percepção que se generalizou de que sem instituições de ensino superior e sem instituições científicas teríamos passado provavelmente de forma muito mais negativa este período. Aquilo que, neste quadro do que sabemos e do que queremos ensino presencial, queremos continuar a cumprir a nossa missão continua a ser relevante e importante para que a sociedade portuguesa possa enfrentar esta e outras crises. Neste quadro, a forma como as universidades se estão a organizar é com respostas flexíveis. É ter a capacidade de recuar, se for necessário recuar. Nós não sabemos quão rigoroso vai ser o inverno, quão rigoroso vai ser o outono e o inverno. Sabemos como recuar, não temos a certeza das melhores condições para retornar às atividades presenciais, mas cada universidade ao seu nível, e as situações são muito diversas, está a procurar adaptar as salas de aula, a fazer os investimentos necessários para garantir que há pelo menos uma parte das atividades que se vai manter presencial. A pergunta específica que o Sr. Deputado colocou sobre se já tínhamos calculado as verbas necessárias para reforçar o compromisso, não há esse cálculo, há um diálogo permanente. É evidente que há já um impacto negativo, seja por aumento de despesa, seja por diminuição de receita em muitas das instituições, e esperamos que no quadro das negociações com as instituições, com a tutela, o compromisso possa ser atualizado, digamos assim, nessa dimensão. Mas não há ainda... Para concluir,
concluir, por favor. Um quadro rigoroso do que é que são essas necessidades de acerto, mas a percepção de quais são os campos em que esse acerto vai ser necessário fazer. E depois, em relação à pergunta específica sobre o programa da ciência no verão, ele é muito importante. Uma grande parte dos nossos estudantes aproveitava o verão para ter pequenas atividades na área do turismo, da restauração, para conseguir algum rendimento que permitisse enfrentar o ano letivo seguinte. Sabemos hoje que muitos desses estudantes perderam a oportunidade de ter esse trabalho sazonal para reforçar as suas condições de ensino. É só um minuto, Sr. Presidente, desculpe. E a ciência de verão permite que estes estudantes, muitos deles com mestrados interrompidos, com teses de mestrado interrompido, com teses de doutoramento interrompidos, com os seus trabalhos de licenciatura interrompidos, regressem à universidade e tenham condições para terminar esses trabalhos num contexto de acolhimento e de integração pelas instituições de ensino superior. Muito obrigada e peço desculpa. Muito bem, muito obrigado. Eu chamava só nota, o tempo é castigador quando estamos a exprimir e não concluímos, de maneira que damos a devida atenção, naturalmente, mas na tentativa de cumprirmos o mais possível o tempo que nos está destinado. Eu agora passava ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, tem 10 minutos para explanar. Penso que é o Sr. Professor Pedro Dominguinhos que vai falar. Tenha a vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Minutos. Cumprimento as senhoras deputadas, os senhores deputados, os meus colegas do grupo, o professor Jorge Conde do CSISP, depois eu pedirei no final para ele falar exatamente sobre a questão da saúde, que é uma questão particular que nos preocupa. Tentando ser muito sucinto nas respostas, e a primeira nota, e corroborando aquilo que o professor Fontainhas Fernandes dizia, as instituições de ensino superior estiveram na linha da frente na resposta, e nós nunca paramos. Ou seja, nós tivemos, muitos de nós, outros estiveram muitas e permanentemente nas instituições, mas tivemos a garantir aquilo que foi mais importante, que foi o direito à educação, neste caso superior, de um conjunto significativo de estudantes. Na questão da ciência, e em algo que foi fundamental, aconselho vivamente a ler um relatório publicado pelo Fórum Estudante, que é o Observatório da Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior, que faz a compilação de 756, se não me engano, medidas que as instituições de ensino superior nas mais variadas áreas desenvolveram de responsabilidade social. Aquilo que eu denomino de instituições cidadãs, neste caso do ensino superior, que desempenharam um papel fundamental. E depois, também, no apoio aos estudantes carenciados. Nós tivemos um conjunto de iniciativas significativas de empréstimos de computadores, de apoio na alimentação, de empréstimo de hotspot de internet, que foram as instituições, as associações académicas que fizeram este trabalho. Portanto, nós assumimos o nosso papel fundamental e eu acho que o país se pode orgulhar das instituições de ensino superior que tem. Depois, sobre a questão, respondendo diretamente ao Sr. Deputado Porfírio Silva, sobre os desafios. Eu tive hoje de manhã, entre o meio-dia e a 1h, uma reunião com mais 15 reitores e presidentes europeus com a comissária Maria Gabriel. E ela apresentou 3 desafios fundamentais que se colocam num espaço europeu de ensino superior. O desafio da cocriação, que naturalmente as universidades europeias dão um aspecto muito importante, mas a cocriação também no desenvolvimento regional, a cocriação também nas metodologias pedagógicas, a cocriação na ligação entre aquilo que é o ensino e a aprendizagem. Um segundo pilar, a aprendizagem ao longo da vida. E esta é uma lição que nós temos que tirar daqui verdadeiramente. Porque se nós olharmos para a crise e para os números do desemprego do IFP, quem está a ser mais castigado são as pessoas com menos qualificações. Algo que nós também já sabíamos há muito tempo, em termos genéricos. As pessoas com licenciatura, as pessoas com mais qualificações têm sido menos afetados, comparativamente, embora tenham sido também afetados. Depois, há outra coisa que é importante, que é o terceiro pilar, que é o pilar da inclusão. Inclusão de novos públicos, inclusão de novas dinâmicas de formação e, sobretudo, inclusão, este é um apelo que eu faço, temos tido a oportunidade de o fazer e falar com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, mas estamos no Parlamento, que é o reforço da ação social. Nós só conseguimos inclusão com reforço da ação social. É crucial nos dias que vivemos e, sobretudo, nesta questão de pandemia, esta questão da ação social. E, portanto, a Europa tem que desempenhar um papel cada vez mais importante como um hub global de conhecimento
E este posicionamento da própria Europa é fundamental. Se nós olharmos para aquilo que vai ser o novo programa e aquilo que vão ser o H2020, reparemos, pela primeira vez, também era difícil no anterior, mas as universidades europeias vão se poder candidatar aos fundos do H2020. E, portanto, isso significa que há uma interligação ciência, investigação, ensino e desenvolvimento regional nesta mesma capacidade, e Portugal pode desempenhar um papel fundamental a esse nível. Terceiro, o que é necessário avançar em termos do Estado? Nós, porque somos precisos, fizemos um levantamento que foi terminado ontem até ao dia 30 de junho, e não vou falar das propinas, porque as propinas é receita ainda não cobrada, portanto temos a expectativa que ela se cobre até final de setembro. Mas também temos a estimativa neste momento da receita de propina não cobrada comparativamente com o ano passado, mas isto é algo que entendemos. Mas em termos de ação social e em termos de aumento de custos apenas de EPIs, da ação social até este momento e com expectativa até final do ano, estamos a falar de 6,5 milhões de euros de déficit até final do ano estimado. E se falarmos de EPIs, o valor que está aqui em causa são 3,7 milhões de euros de acréscimos de custos. E, portanto, o que é que ainda não fizemos, e já respondo à outra questão, é a estimativa de acréscimo de eventuais contratações de docentes decorrente do desdobramento de turmas, de equipamentos, por exemplo, se nós entendermos que só pode estar metade da turma e se tivermos que colocar uma câmara para gravar as aulas, portanto, isso é uma estimativa que estamos a fazer neste momento. Agora, grosso modo, estamos a falar de cerca de 10 milhões de euros que neste momento, e já dizer também, por uma questão de lealdade e de transparência, o Sr. Ministro tem estes dados, como é óbvio, por uma lógica de relacionamento permanente que temos, porque os dados foram apurados foi ontem à noite quando apurámos os dados. E, portanto, este é algo que estamos a sentir e que tem, por exemplo, impacto naquilo que o Sr. Deputado Duarte Marques dizia, que é a questão das residências. Eu sei que está a ser tratado em articulação entre a Secretaria de Estado, o Ministério e a Direção-Geral de Saúde, algumas normas técnicas para o funcionamento do próximo ano letivo, e a questão das residências é essencial. Qual é o distanciamento mínimo entre camas que tem que ser exigido para que naturalmente se possam ter os estudantes nessas mesmas residências? E se aplicar as distâncias que estão a ser neste momento aplicadas nos lares, nós podemos correr um risco de redução da capacidade, porque, como é óbvio, não se podem estar 2 estudantes e passará até apenas um. Isso tem impacto em termos de redução. E muitas instituições neste momento estão a dialogar com as autarquias, com entidades privadas locais, para tentar encontrar aqui planos de contingência, se isto acontecer, o que é que nós podemos fazer em termos de capacidade. Depois, há aqui uma outra questão que gostava de enfatizar, que é também a resposta em termos financeiros. Nós já recebemos a primeira tranche das propinas, e, portanto, recebemos há cerca de 10 dias, e receberemos a segunda, como estava previsto, em termos até novembro, como foi compromisso do Governo. E relativamente aos 3 politécnicos que o Sr. Deputado Duarte Marques falou, aquilo que há é a garantia do Governo, foi-me transmitida a mim e aos restantes presidentes, que até final do ano será feita a transferência de acordo com aquilo que está definido no Orçamento de Estado. Falei também com os presidentes e, portanto, tal como o Sr. Deputado também falou com eles, deduzo, e, portanto, neste momento ainda não está feita a transferência em termos de duodécimos que estava definida inicialmente. E, portanto, este é um facto e, portanto, estou aqui a dizer a realidade. Depois, aqui a questão do CSISP, como é que se articula em termos de coordenação. 3 exemplos muito claros. O primeiro tem a ver na organização do concurso para os estudantes provenientes dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e artístico. Por iniciativa dos politécnicos, nós criámos 3 consórcios regionais. As provas estão marcadas para o dia 24 de julho em 2 desses consórcios e englobam todos os politécnicos e também algumas universidades do Algarve, da Madeira, dos Açores, de Trás-os-Montes e Alto Douro também, e também da Universidade de Évora. Portanto, houve esta resposta fundamental a algo que entendemos que é crucial. Depois iremos apresentar na próxima semana em Coimbra, no dia 8, um programa de internacionalização financiado pelo Compete e que foi articulado entre 14 politécnicos do ponto de vista da estratégia de internacionalização. E, simultaneamente, na próxima semana também será aprovado formalmente de todas as instituições um programa de inovação pedagógica, de co-criação para a formação pedagógica dos docentes e também uma relação muito próxima com as empresas. Depois, ainda faltam 2 minutos para falar o professor Jorge Conde, o regresso vai ser...
eu diria, planeado para ser presencial e estamos a trabalhar em vários cenários. Estamos a trabalhar, como dizia a professora Maria Lourdes Rodrigues, num cenário que se tivermos que voltar todos para casa, voltaremos. Eu diria, do ponto de vista de planeamento, é algo que já fizemos para o segundo semestre, falo-emos para o primeiro semestre se for necessário, mas estamos a trabalhar em modelos híbridos com diferentes percentagens de ensino presencial e ensino à distância, com pressupostos claros que ensinos clínicos, aulas laboratoriais, aulas práticas serão naturalmente presenciais, porque, como é óbvio, isso é fundamental para o desenvolvimento de competências dos estudantes do ADN do ensino politécnico. Há um caso particular que tem que ser resolvido e que nos preocupa, que é a finalização do ano letivo por parte dos estudantes da área da saúde que têm que realizar os ensinos clínicos. Mas eu passava ao professor Jorge Conde, porque ele é o responsável da área da saúde no CISP, portanto... Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas, os colegas do grupo. Um minuto para dizer o que é que se está a passar na área da saúde e que nos preocupa tremendamente. Como sabem, na área da saúde houve uma recomendação das escolas médicas no sentido de se interromper o ensino clínico, uma recomendação que nós não entendemos, porque aquilo que dissemos aos nossos estudantes da área da saúde foi: quando houver uma pandemia, fujam. E aquilo que aconteceu foi exatamente isso: os estudantes fugiram todos para casa, as instituições fecharam o ensino clínico a todos os estudantes da área da saúde, mesmo àqueles que não contactavam diretamente com a linha do Covid e que não tinham nenhum problema em permanecer nos hospitais. E, portanto, nós estamos com uma tremenda dificuldade em terminar o ano letivo, não conseguimos entrar nos hospitais desde o dia 12 de março e precisamos obrigatoriamente terminar o atual ano letivo até ao final de setembro se queremos iniciar o próximo ano letivo com alguma regularidade. E, portanto, aqui também, enfim, o Sr. Ministro da Ciência sabe disso, a Sra. Ministra da Saúde sabe disso, temos passado essa mensagem quer ao Ministério quer ao outro. Como um dos seus deputados dizia, penso que foi o deputado Duarte Marques, que a autonomia não é independência, mas aquilo que as instituições de saúde estão a fazer connosco é uma completa independência e, portanto, não estamos a conseguir dialogar com as instituições de saúde, apesar de conseguirmos dialogar com os dois ministérios, não estamos a conseguir que as instituições de saúde recebam os nossos estudantes, não vamos conseguir iniciar o ano letivo na área da saúde se isto não se resolver. Muito obrigado. Obrigado pelas intervenções. E agora vamos passar a palavra aos restantes grupos parlamentares e deputado único também, aproveitando nesta fase da audição para saudar todos aqueles que nos acompanham através de videoconferência, porque esta é uma sessão mista, com a presença dos seus deputados e senhoras deputadas, que aqui temos connosco, mas também outros a acompanhar através de videoconferência, a quem deixo também já um voto de saudação. E iríamos iniciar estas intervenções dos restantes grupos parlamentares pelo Bloco de Esquerda, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e pelo seu deputado, o Sr. Luís Monteiro, a quem saúdo e dou desde já a palavra, lembrando que são 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero, antes de mais, cumprimentar os representantes do grupo e do CISP, agradecer as exposições iniciais que fizeram e que já respondem a algumas das questões relacionadas com o início do ano letivo, algumas certezas e algumas dúvidas em relação a isso. Acho que é importante haver em cima da mesa um plano que seja o plano A e que ele seja presencial. E, portanto, esse foi um debate, se quisermos quase até conceitual, sobre o papel da universidade que durante o confinamento se fez e parece-me, e da parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, acompanhamos a ideia de que não existe universidade, ou não existe ensino superior, não existe ensino politécnico sem comunidade. E a comunidade, por muito digital que seja nos momentos que vivemos, não existe se não houver o espaço de troca de ideias, de partilha, da confluência das várias identidades sociais, culturais, se assim entendermos, no espaço do ensino superior e, portanto, isso é importante. E ficamos contentes que, ao contrário de outros ministérios, se assuma realmente que há um plano, ainda que ele possa ser híbrido, ainda que ele possa sofrer alterações e que estejamos agora em junho a pensar como é que pode ser a vida no ensino superior em setembro ou em outubro. Achamos que isso é importante. Mas algumas questões que gostávamos de colocar, não só sobre o início do ano letivo e que abrem esse debate, mas que têm a ver com o período de confinamento que nós vivemos.
chegou ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, como imagino que tenha chegado a outros grupos parlamentares e outras instâncias, um conjunto de queixas, de pedidos de ajuda, desde estudantes, desde investigadores, desde docentes, e, portanto, talvez começasse pelos docentes. Nós todos admitimos aqui, ninguém estava à espera que fosse no ensino básico ou no secundário, ou no ensino superior, ou no espaço da produção científica, que de um dia para o outro nós conseguíssemos articular todo um novo modelo completamente diferente de ensino à distância. Eu até chamaria um ensino remoto, que foi realmente o que aconteceu, porque não houve sequer um tempo para preparar realmente aquilo que poderia ser um modelo pedagógico do ensino à distância. Aliás, a própria A3ES assume isso, criando uma espécie de pausa na sua avaliação, assumindo que aquilo que eram as acreditações que existiam de todos os cursos presenciais, pudessem esses mesmos cursos, esses mesmos docentes e essas mesmas instituições operar num modelo diferente. Mas colocam-se algumas questões para o futuro. Uma das preocupações que nós temos é realmente a saída destes estudantes que estão a viver este momento único, particular na nossa vida social. Como é que nós vamos defender estes estudantes, nomeadamente na sua inserção no mercado de trabalho? Porquê? Eu sei que esta questão talvez não esteja já a ser colocada em cima da mesa, porque estamos todos preocupados em compreender e em articular o regresso às aulas em setembro. Mas algum estudante que passe, seja licenciatura, seja mestrado ou mestrado integrado ou o próprio doutoramento, que passe por um período de um semestre ou de um ano letivo em aulas, por exemplo, 100% à distância ou em grande parte à distância, terá ou não, da parte daquilo que é um mercado de trabalho, e sabemos nós, cada vez mais precarizador daquilo que são as relações laborais, mais ou menos capacidade para se inserir nesse meio. São questões importantes e que eu acho que o próprio espaço académico pode encontrar algumas soluções, criando alguns fóruns de discussão e estudando em conjunto essas mesmas soluções. O tempo passa demasiado rápido. Sobre as questões da ação social, eu preocupa-me um bocadinho quando ouço, não só reitores, não neste caso Presidente do Politécnico, do CSISP e Presidente de um Politécnico, mas quando ouço reitores dizer, orgulhando-se de que conseguiram dar uma resposta sem ter de pedir nada ao Parlamento ou sem ter de pedir nada ao Governo. Eu compreendo algum orgulho nisso, mas preocupa-me quando nós temos um setor que está subfinanciado há pelo menos uma década, apesar de termos dado alguns passos importantes no reforço de alguns mecanismos de ação social e outros. Portanto, faz-me um bocadinho de impressão que isso aconteça. Nós precisamos mesmo de mais financiamento para o ensino superior, porque vamos precisar contratar docentes, porque vamos precisar ter mais bolsas de ação social, porque vamos ter os mecanismos de emergência, e terminarei, Sr. Presidente, os mecanismos de emergência da ação social mais céleres, talvez com mais financiamento também, porque o grupo de estudantes que pode eventualmente vir a ser abrangido por ele pode eventualmente crescer por causa da crise social e económica que vivemos e, portanto, causa-me, termino com isto, alguma estranheza que, principalmente o CRUP, mas também o CSISP, e viu-se isso na assinatura dos contratos de legislatura, terminarei, tenha perdido aquilo que talvez fosse uma das suas principais funções, que é reivindicar mais financiamento público para o ensino superior, até pelo interesse público que cada um dos senhores representa em cada uma das instituições que dirige. Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Deputado, naturalmente, que também foi controlando o tempo, mas ambos somos adeptos do facto de que esta questão do tempo, de uso da palavra, é muito complicado quando queremos dizer tantas coisas que ficamos muitas vezes um bocado perturbados na sua gestão. Eu compreendo também. Eu agora dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Lembro que 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes do CRUP e do CSISP, agradecer as exposições e explicações que deram relativamente ao tema que aqui nos junta. Mas, de facto, nós preocupações temos muitas, quer em relação à forma como decorreu este tempo mais estranho
fruto deste surto epidemiológico, mas também aquilo que é a preparação do próximo ano letivo, porque consideramos que a situação não é de simples resolução face aos dados que ainda não dominamos na sua totalidade. Mas ainda assim há coisas que podem ser antecipadas. Eu começaria um pouco por aquilo que foram queixas que nos foram chegando, quer de trabalhadores das instituições de ensino superior, quer dos estudantes, e que nos deixam efetivamente aqui com algumas questões. Na verdade, aquilo que nos é transmitido, sobretudo por parte dos trabalhadores, que tiveram que continuar o seu trabalho em regime à distância, portanto em teletrabalho, que em muitos casos as instituições não forneceram os meios que os trabalhadores necessitavam para fazer esse exercício que era colocado, ou os meios adequados, por assim dizer. Noutros casos, denúncias por parte de vários professores do ensino superior de pressões para demonstrarem, por meio de prova, às vezes até muito intrusiva, que faziam determinado tipo de operações com os seus alunos, seja ao nível dos trabalhos, dos próprios exames, enfim, tudo isso, e, portanto, de haver uma invasão grande de privacidade até daquilo que é a sua lógica de trabalho. E também muita incerteza em relação ao futuro, porque chegaram-nos muitas inquietações, nomeadamente o pessoal contratado a termo, o que é que lhe vai acontecer para lá da pandemia. E, sobretudo, num contexto em que muitas instituições até falam já nesta possibilidade dos regimes à distância ficarem para lá do surto epidemiológico e, portanto, haver aqui muito medo de perda de trabalho, o que, nesta circunstância, tinha consequências profundamente gravosas. E gravosas também para as instituições, porque nos parece que o ensino presencial é, de facto, uma questão central, tem que continuar a ser privilegiado e, portanto, naturalmente, a perda de trabalhadores nas instituições de ensino superior seria ela mesma um esvaziar de um serviço público determinante para o desenvolvimento do nosso país. Depois, uma outra situação que nos chega por parte dos alunos. Por parte dos alunos, a queixa mais recorrente, e com certeza saberão, não é? É o acesso desigual aos meios que cada um tem. Um tem um telemóvel, o outro tem um computador. Às tantas, o computador tem que ser partilhado porque os pais estão em teletrabalho, porque tem um irmão que também precisa. E isto gerou muitas dificuldades práticas naquilo que é o acesso à educação, aquilo que é a frequência do ensino superior, aquilo que é o acompanhamento das matérias e, portanto, há também aqui muitas preocupações em relação à forma como as instituições vão combater o insucesso e o abandono escolares. E nós gostaríamos também de colocar esta situação em cima da mesa, porque nos parece fundamental. Temos uma dúvida, fala-se na questão, por exemplo, ao nível das residências, passando agora para a componente da ação social escolar, de necessidade de haver agora mais espaçamento entre os alunos que vão permanecer em residência. Ora, havendo um menor número de camas disponíveis, havendo um déficit de camas ao nível das residências, como é que se vai resolver esta situação? Não é? E não nos parece que empurrar simplesmente para os privados seja o rumo a seguir e, portanto, de que maneira é que tem havido esta articulação com o próprio Governo, no sentido de se encontrarem soluções para que as pessoas não fiquem sem alojamento. Depois, há uma situação que nos parece fundamental. Se as instituições de ensino superior tivessem melhor financiamento, teriam estado em melhores condições para fazer face a tudo aquilo que aqui veio. E deviam-no ter. E esta questão é fundamental. Devia haver um acréscimo de financiamento. Nós defendemos isto há muito tempo, porque é uma questão de defesa dos próprios serviços públicos, precisamente quando há situações imprevistas, é aí que depois está também a tábua para as coisas correrem bem. Mas também há uma outra situação que nos parece muito complicada. Houve instituições, e nós sabemos disso, que aproveitaram este período para beneficiar da situação da pior maneira. E se é verdade que as instituições foram essenciais no contributo que deram no combate à Covid, parece-nos que, por exemplo, um caso que eu vou dar numa instituição que abriu um concurso para bolsas para licenciados ou mestres em Ciências da Saúde, com experiência em Biologia Molecular, para fazerem testes à Covid, em regime a tempo inteiro, a pagar 438 €, não nos parece admissível.
não nos parece admissível. Contratou-se para um posto de trabalho, para fazer um trabalho que ainda por cima era fundamental e não nos parece que seja sequer possível pensar que isto possa ser feito por via de uma bolsa, precarizando uma relação que não devia ser precarizável. E, portanto, terminaria apenas com uma questão, que é em relação ao próximo ano letivo, sabendo nós que vai haver acréscimos de despesas com limpezas, desinfecção, equipamentos de proteção individual, enfim, todas as medidas que têm de ser tomadas, de que forma é que as instituições estão a encarar este acréscimo e se já têm também por parte do Governo algum tipo de resposta em relação àquilo que são as necessidades. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, naturalmente, e pela compreensão relativamente à questão de tempo também. Eu agora dava de imediato a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade de 5 minutos. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Reitores em representação do CRUP e os Srs. Presidentes do Politécnico em representação do CSISP. Eu vou passar diretamente, sem mais considerações, que acho que todos estamos mais ou menos em acordo sobre como é que deve funcionar o próximo ano letivo e uma série de perguntas para aproveitar a vossa presença aqui para tentar até ajudar-nos em alguns dos processos de decisão que temos atualmente em cima da mesa aqui no Parlamento. Começando pelo tema, tentando arrumar isto em blocos, começando pelo tema dos alunos e do seu reflexo no ponto de vista, de, como foi aqui falado, das receitas ou da quebra de receitas nas instituições. Portanto, esperam-se, se eu bem percebo, esperam-se menos propinas, em grande medida por causa da situação dos alunos internacionais, que é mais ou menos garantida que vai ter uma quebra, e em parte ainda desconhecida no que diz respeito aos alunos nacionais, porque o concurso ainda decorre e não sabemos. E eu perguntava, em relação a isso, duas coisas. Em relação aos alunos internacionais, qual é exatamente o enquadramento que se pretende dar no próximo ano letivo? Outras instituições de outros países estão a manter os programas, mas à distância, e portanto eu gostava de saber se é isso que se pretende. Também a mesma coisa com os alunos em mobilidade. Parece um bocadinho paradoxal, mas temos tido notícia de vários alunos portugueses que estão inscritos em programas de mobilidade e que farão o programa em Portugal com aulas à distância noutras universidades. Portanto, qual é a política que vai ser seguida cá? Por outro lado, tendo em conta que pode haver alunos que vão ficar com dificuldades no que diz respeito ao pagamento das propinas, aqui na Assembleia estão em curso várias iniciativas legislativas para regularização de propinas, mecanismos de regularização extraordinários de propinas. E eu gostava de saber se, na opinião dos senhores, é necessário estabelecer mais algum mecanismo novo ou as instituições estão munidas já hoje dos instrumentos necessários para, dentro das suas casas, dar resposta aos alunos que eventualmente possam deixar transitoriamente de pagar essas propinas. Depois, em relação à ação social escolar e aos fundos de apoio das próprias instituições, o Sr. Ministro deu-nos conta de que a ação social escolar tinha tido pedidos pontuais por parte de alguns alunos que precisavam de ver as suas bolsas renovadas e que isso é um contínuo e que, por outro lado, as instituições tinham estes fundos que estariam suficientemente dotados para dar resposta. Portanto, eu pergunto se estão, porque a sensação com que eu fiquei, pelo menos por parte do CRUP, foi que não era necessário, ou que os eventuais reforços no âmbito dos contratos de legislatura estavam a ser assegurados em contínuo e que, portanto, não é preciso aqui um momento, diferentemente do CSISP, um momento para fazer essa compensação. Em relação, por exemplo, ao corpo docente, também temos aqui algumas iniciativas em curso na Assembleia da República que dizem respeito à eventual extensão dos contratos existentes, porque também houve alguma extensão, quer do ano letivo, do calendário do ano letivo, quer, em alguns casos, a impossibilidade de completar os ciclos de estudo, seja, por exemplo, mestrados e doutoramentos e as respectivas teses. E, portanto, perguntava se justifica fazer essa extensão e em que termos, na vossa opinião também. Até porque, como disseram aqui logo de início, a ciência, de facto, deu uma resposta de primeira linha no âmbito da pandemia e, portanto, também será justo, se tiver que ser ajustada, que de facto haja uma resposta das instituições que corresponda a esse impulso que os próprios investigadores tiveram de colaborar e trabalhar ativamente na resposta à pandemia. Depois gostava de saber, a propósito do caso dos politécnicos, já aqui foi falado dos concursos locais para o ensino profissional, este novo concurso deste ano, e, portanto, há 3 consórcios, 2 abrirão
farão os exames, realizam os exames em 24 de julho. Eu gostava de saber o terceiro, se tem ideia de quando é que será realizado e em que termos, porque, por exemplo, para o concurso dito regular, para o concurso nacional de acesso, o Júri Nacional de Exames ainda não estabeleceu regras, por exemplo, de segurança, em que salas e com como é que vão, se é obrigatório o uso de máscara, como é que vai ser. Nestes casos já existem essas regras, quem é que as define? Não tenho isso claro e já agora também gostava de ter essa questão resolvida. Depois gostava de saber em relação aos estágios dos TESP, ainda no âmbito dos politécnicos, como é que isso ficou? Foi tudo terminado, não foi terminado? Como é que vai ser? E finalmente 2 perguntas para acabar, estou aqui muito poupadinho em tempo. Uma tem a ver com, a Sra. Reitora falou numa resposta que o Ministério deu a pedido do CRUP na continuação das bolsas da Ação Social Escolar do primeiro para o segundo ciclo, mas eu admito que mesmo dentro dos ciclos, e designadamente dentro do primeiro ciclo, haja riscos de abandono e, portanto, como é que vai ser tratado essa continuidade? Ou como é que entendem que deve ser considerada essa continuidade? Última pergunta. É uma questão que me inquieta também no ensino não superior e tem a ver com isto. O ensino à distância foi uma solução de recurso, foi uma solução rápida, não refletida e não pensada, foi a resposta possível, não faço nenhuma crítica desse ponto de vista, mas também acho que terá trazido alguma vantagem num ou noutro momento. Nós estamos sempre a discutir a migração para o ensino do século XXI, agora ele aconteceu, e o que é que nós fazemos com isto? Não há nenhuma reflexão a fazer aqui sobre qual é o papel que o ensino à distância, termino, Sr. Presidente, amadurecido pode ter em contributo positivo no ensino superior. Muito obrigada. Obrigado e também peço a compreensão relativamente à chamada de atenção relativamente ao tempo. Agora vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN e à Sra. Deputada Bebiana Cunha. Tenha bondade, pode usar a palavra, volto a lembrar, 5 minutos. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Eu, como estou na segunda fila, vou cumprir as regras do plenário e manter a máscara. Pronto. Antes de mais, cumprimentar então o Sr. Presidente, cumprimentar os senhoras e senhores deputados, cumprimentar os representantes aqui presentes do CRUP, professora Dr. António Fontainhas, professora Doutora Maria de Lourdes Rodrigues e do CSISP, professor Dr. Pedro Dominguinhos, professor Dr. Jorge Conde. Agradecendo-lhes desde já a vossa presença, eu gostaria inicialmente de vos passar algumas daquelas que são as preocupações do PAN em relação aos assuntos que também cá vos trazem e depois então colher os vossos considerandos sobre algumas questões que gostaríamos de vos colocar. De facto, nós vivemos num contexto que nos veio exigir a todos uma série de desafios, fomos todos forçados a reajustar-nos, a adaptar-nos, a encontrar outras dinâmicas de funcionamento de forma a garantir aquilo que são as respostas o mais imediatas possíveis para manter o funcionamento inclusivamente das instituições de ensino superior. Temos recebido e ouvido com atenção e preocupação as preocupações que nos chegam e, nesse sentido, temos dado seguimento com um conjunto de propostas, nomeadamente a questão do pagamento das propinas, que apresentamos uma proposta com vista à criação de um prolongamento, um plano de pagamento que pudesse ser prolongado no tempo. Também apresentamos um conjunto de medidas, 25 medidas para o ensino superior, que nesse mesmo projeto, no fundo, reconhecíamos aquele que tem sido o esforço e a proatividade que as instituições de ensino superior demonstraram desde o primeiro momento e dávamos nota de que entendíamos que nesta fase era fundamental que o Ministério procedesse em articulação com estas mesmas instituições à identificação daquelas que são as necessidades para o reinício precisamente do próximo ano letivo, tendo o Sr. Ministro do Ensino Superior referido que pretendia e fazia o desafio às instituições que estas aulas, que este retorno à atividade fosse de facto presencial. Parece-nos que era fundamental aqui uma maior articulação interministerial, no que diz respeito, por exemplo, aos planos de contingência
parece-nos que seria fundamental que houvesse aqui da parte da saúde um maior apoio, uma maior monitorização, para efetivamente garantirmos que o retorno funciona com a segurança de todos os presentes. Face àquele que é então também um momento que vivenciamos, pareceu-nos um pouco estranho e chegamos a dizê-lo por várias vezes, que este orçamento suplementar não previsse um reforço de verba para o ensino superior. Aliás, nós entendíamos que este era um momento para haver precisamente um plano estratégico de manutenção de estudantes no ensino superior e de incentivo também à investigação. Nesse sentido, demos a entrada de uma proposta, agora em sede de Orçamento de Estado, que foi aprovada e que visa precisamente que o Governo avalie em concertação, juntamente com o CRUSP, com o CSISP, aquilo que são as necessidades ao nível dos reforços a fazer para a ação social, isto até outubro de 2020 e que até novembro de 2020 possa efetivamente fazer este reforço. Ou seja, queríamos aqui garantir que de facto nenhum aluno, nenhum estudante tinha que abdicar dos seus sonhos, tinha que abdicar dos seus projetos, fruto do contexto socioeconómico que entretanto possa ter surgido no contexto daquela pessoa, no contexto daquele agregado familiar. Gostaria então de aproveitar este momento, até porque na próxima semana teremos a audição com o Sr. Ministro do Ensino Superior, para perceber, junto do grupo do CSISP, precisamente que indicações claras é que já têm, é que existem relativamente àquilo que vai ser efetivamente o funcionamento do próximo ano letivo, se consideram que havendo aqui uma alteração do ponto de vista da saúde, se as instituições estarão preparadas para manter um registro de distância, misto, o que é que daqui até lá pode ser feito para garantir todos os cenários. No caso do Ministro da Educação, por exemplo, veio-nos falar que tinha vários planos, o A, o B e o C. Por favor. No caso do ensino superior ainda não ouvimos falar sobre os vários planos e se consideram que de facto deveria haver aqui vários planos. E então, segunda pergunta para concluir, um aspecto, um ponto que o PAN tem estado muito atento, prende-se com a questão da retirada do amianto de edifícios públicos e hoje temos aqui uma greve, uma manifestação em Lisboa na Faculdade de Letras a propósito do amianto. Se nos podem dar alguma informação sobre o plano que existe para as instituições de ensino superior. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Desculpa pela insistência. Não, eu peço desculpa temos que ser rigorosos no uso do tempo também. Eu agora penso que não temos em videoconferência mais ninguém para intervir. Eu passava a palavra ao primeiro grupo parlamentar requerente, ao Partido Socialista, dando a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, e lembro que são 3 minutos para esta segunda ronda de questões. Tenha a bondade, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta nossa segunda ronda eu gostava naturalmente de cumprimentar os senhores representantes do grupo e do CSISP, mas eu devo dizer também que no final desta exposição nos cumpre também agradecer aquela que foi a clarividência e pelo menos também a elevação da exposição que aqui foi feita e que, aliás, eu acredito que em muito beneficia os trabalhos que aqui teremos que desenvolver, nomeadamente na preparação da audição do Sr. Ministro da Ciência, que faremos a breve trecho. Sobre esta matéria, eu gostava de referir que à data que nós submetemos o requerimento, o nível de informação de que dispunhamos era naturalmente muito diferente do grau de informação que temos hoje e, por isso, de facto, tínhamos uma menor clarificação daquilo que poderemos encontrar para o próximo ano letivo. Mas eu devo dizer também que, sobre esta mesma perspectiva, este requerimento deste debate se prende também com uma preocupação fundamental do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de retoma progressiva do ensino presencial nas instituições de ensino superior. E dito isto, nós temos uma visão muito clara daquilo que é o papel do ensino superior, de liderança pelo exemplo, e de facto nós acreditamos que esta liderança pelo exemplo é absolutamente fundamental, principalmente
porque são instituições particularmente capacitadas para o efeito, com conhecimento, e por isso, de facto, esta liderança, no nosso entender, deve também ser marcada por este tipo de preocupação que nós, desde sempre, manifestamos. Nós temos uma visão de autonomia que é, aliás, também reconhecida, nós temos uma visão de autonomia que é uma visão de autonomia responsabilizadora, que pressupõe também escrutínio, e por isso a possibilidade de aqui podermos também ouvir os senhores representantes, tanto do grupo como do CSISP, parece-nos absolutamente fundamental. E eu devo dizer que é também muito importante esta audição, principalmente porque nós temos ouvido ao longo dos últimos tempos também algumas críticas às instituições, também que as colocaram numa perspectiva algo diabolizadora, e parece-me que, de facto, esta audição nos coloca num ponto de discussão no qual me parece que é saudável podermos construir o diálogo que temos construído. Dito isto, eu devo dizer que os bons exemplos nos levam e nos têm demonstrado que há algum contrassenso na perspectiva de que instituições com autonomia reforçada e com um grau de conhecimento que têm as instituições de ensino superior tenham que ter um tipo de orientações sobre a forma como devem implementar as regras de saúde pública conhecidas ao dia de hoje e que, aliás, estão a ser aplicadas na grande maioria da sociedade portuguesa, que lhes esteja a ser exigido ou sugerido que devam ter um nível de orientação mais restritivo, como se não fossem capazes de o fazer para o efeito. Eu devo dizer que não nos revemos nesta perspectiva e acreditamos que, de facto, com uma autonomia responsabilizadora, nós conseguiremos encontrar as soluções que, de facto, melhor acautelem aqueles que são os interesses dos estudantes e dos trabalhadores das instituições de ensino superior. E, dito isto, para terminar, devo dizer apenas que nos tranquiliza perceber o grau de diálogo com a tutela. Naturalmente que haverá sempre divergências, pontos de acerto, mas é algo que nos tranquiliza, e devo dizer também que me parece que sobre esta discussão foi criada aqui alguma incompreensão sobre a diferença entre os auxílios de emergência e os fundos de emergência. Parece-me que isso pode justificar também esta questão de as instituições terem uma perspectiva sobre aquilo que é a ação social que possa não estar totalmente coordenada com a crítica que aqui foi feita. Sobre a ação social, é óbvio que aumentarão as verbas para a ação social, não é uma área que esteja plafonada, aumentará o limiar de elegibilidade para o próximo ano, foi aprovado um regime de tratamento preferencial entre os rendimentos Termino já, Sr. Presidente. Entre os rendimentos do ano de 2019 e 2020, e para terminar, apenas agradecer e dar nota de que o Partido Socialista irá propor uma conferência parlamentar sobre o futuro do ensino superior, onde nos propomos também a discutir estas matérias em profundidade, porque, de facto, o caminho que temos pela frente é muitíssimo relevante. Muito obrigado. Muito bem, e agradeço a compreensão do Sr. Deputado relativamente a esta questão do tempo. Os argumentos são sempre os mesmos. Vamos tentar gerir no tempo que temos aquilo que queremos dizer. Agora, o segundo grupo parlamentar, também a entidade requerente desta audição, para usar da palavra em 3 minutos, o Sr. Deputado Duarte Marques. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se eu pudesse colocar um título a esta audição, era o "Vai ficar tudo bem", porque afinal está tudo bem, e a crença que nós temos é que afinal escusamos de estar preocupados, porque sobretudo as universidades têm verba suficiente e sobretudo os politécnicos é diferente, porque manifestaram maior preocupação. Mas o PSD pode ficar descansado, e para nós é com grande satisfação que terminamos esta audição, percebendo que, apesar de nos terem dito, e sobretudo as universidades, que ao longo do ano iriam encontrar com o Governo formas de dar resposta ao aumento de custos que pode acontecer, eu recordo que hoje aprovámos o Orçamento de Estado suplementar, que visava sobretudo dar resposta a isso, e portanto, até ao final do ano não haverá outro Orçamento de Estado, a não ser que venha a existir mais um orçamento, mas não vemos como é que o Estado, a não ser que volte a violar a lei do Orçamento de Estado, ou que volte a não respeitar a lei de financiamento do ensino superior, como é que vão encontrar verbas para dar resposta às necessidades das instituições. Ficamos também descansados, porque o PSD estava preocupado com um comunicado que vimos ontem do CRUP a dizer que precisavam mais de dinheiro, mas não conseguimos verificar aqui alguma contabilização dessas verbas, tal como também não responderam à esmagadora maioria das perguntas que nós fizemos sobre a contabilização dos custos, das necessidades, das perdas em matéria de ação social, escolar, e da necessidade que havia de dar resposta a essa baixa de despesa, de receita e aumento de despesa, ao contrário do que foi feito pelos politécnicos. Por outro lado, surpreendeu-nos também de alguma forma
a resposta que nos foi dada sobre o programa de ciência no verão. Nós considerámos, e ouvimos o Sr. Ministro falar sobre isso várias vezes, já em notícias, nunca pensámos que fosse um programa para substituir os trabalhos temporários de estudantes universitários durante o verão, e isso surpreendeu-nos bastante, mas é mais uma matéria de alguma criatividade orçamental e, sobretudo, na área da ciência, que conseguimos confirmar aqui hoje, que não sei se nos surpreende pela positiva ou pela negativa, mas também aguardaremos para ver qual o relatório de implementação deste programa e que instituições é que tiveram acesso ao dito programa e o que é que fizeram com esse dinheiro, porque estaremos cá para avaliar e para comparar com aquilo que eram as prioridades anunciadas pelo programa, que ficámos hoje a saber, são bem diferentes daquelas que nós considerávamos que era a necessidade. Até porque o PSD propôs e defendeu neste debate do Orçamento de Estado algumas medidas relativamente ao reforço da ação social escolar também, como outros partidos, para dar resposta precisamente a essa necessidade dos alunos. Alterou-se algumas coisas também nos valores e na contabilização do rendimento das famílias para efeitos da ação social escolar e pensávamos que era por aí que se conseguiria resolver esse problema. Mas, portanto, termino esta nossa intervenção relatando que estamos muito mais descansados, porque afinal, ao contrário daquilo que acontece com aquilo que vem sendo revelado pelos estudantes, pelos professores, ficamos a saber que as instituições têm margem financeira suficiente para acomodar outros desafios que venham a surgir e relativamente à questão dos politécnicos e das instituições de saúde, é uma matéria nova que nós não conhecíamos, que nós estamos preocupados e penso que esta Comissão e qualquer um dos partidos estará também solidário com esse problema. Termino só, Sr. Presidente, pedia só ao Sr. Presidente dos politécnicos clarificasse uma resposta que deu, porque eu confesso que não ouvi a expressão e fiquei na dúvida se o Governo estava a cumprir o reforço ou não, porque uma coisa é dizer que vai pagar até ao final do ano, a outra é dizer se o algoritmo de referência para as transferências periódicas que são feitas para as instituições, se tem em consideração o valor total da dotação inicial que estava na parte inicial do orçamento ou aprovado na final. Porque se for para dar até ao final do ano não teria valido nada a alteração orçamental que o Parlamento fez. E, portanto, se era para ser dada era no início, isso é que era respeitar o Orçamento de Estado. E eu podia só terminar, Sr. Presidente, obrigado, que clarificasse isso, porque eu de facto não ouvi a palavra que disse. Já colocou a questão, já passámos o tempo. Eu agora, para este conjunto de questões que foram colocadas pelos Srs. Deputados e pelas Sras. Deputadas, naturalmente vou dar a palavra, e volto a lembrar, 10 minutos ao Conselho de Reitores das Universidades de Portugal, das Universidades Portuguesas. O professor Dr. António Fontanhas Fernandes, tenha a bondade, pode usar a palavra, por favor. Muito obrigado, Srs. Deputados. Acho que esta segunda ronda permitirá esclarecer aqui alguns assuntos. E a primeira questão com o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, completamente de acordo. O ensino tem que ser presencial e o ecossistema universitário vai muito mais além do que é o ensino em sala de aula, porque há todo um ecossistema em que os estudantes ganham competências para o mercado de trabalho, para o mundo e, nomeadamente, de cidadania. Portanto, é claro para os reitores e para o CRUP que o sistema deve ser presencial e para isso será necessário garantir todas as condições com segurança, com confiança nas diferentes vertentes e, portanto, isso estaremos completamente de acordo. Com a Sra. Deputada Ana Mesquita, gostaria de dizer que a questão das contratações a termo certo, aquilo que chamam os seus convidados, é uma preocupação nossa. E quando nós, instituições, adaptamos o calendário letivo a esta situação da Covid, nomeadamente alargando, também tivemos que alargar a contratação, não nos termos que muitas das vezes se pretende, mas que aquilo que é a responsabilidade das instituições. Portanto, as instituições deram resposta e é necessário fazer essa adequação, foi feita, mas de acordo com as instituições, a autonomia das instituições e, no nosso caso, fizemos. Agora, não existem ilusões, Srs. Deputados, que é... Eu dava o caso da instituição que representa a Universidade de Trás-os-Montes, 70% dos estudantes são deslocados, 38% são bolseiros. Portanto, a média nacional andará em 23%. Se não existir uma política de ação social, é evidente que aqueles que são de classes mais favorecidas não terão capacidade de poder frequentar se não existir esse reforço. E esta questão do risco de abandono, que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa colocou, sempre foi uma nossa preocupação.
quando no período da Covid, quando no auge da pandemia, avançamos com o reforço, com o apoio aos estudantes, porque havia já sinais de que eles iriam abandonar, porque as famílias havia aqui uma questão psicológica, uma questão dentro das casas de cada pessoa de poder abandonar, nós tínhamos que tomar essas decisões e não estar à espera de regressar ao Parlamento, regressar ao diálogo com o Governo e com os diferentes agentes políticos. Nós temos que dar uma resposta, porque o mais importante são as pessoas. E os estudantes não são ETIs, não são endereços eletrónicos, são pessoas e nós não podemos deixar que eles abandonem um sonho. E então decidimos avançar, pensando sempre que este diálogo que foi estabelecido em novembro com um acordo de confiança com o Governo se mantenha e que estou ciente que se irá manter. Portanto, é o que se chama, nós temos uma palavra, o Governo terá uma palavra e terá que ser cumprido. Por isso, a ação social é fundamental, os indicadores que foram apresentados pelo Grupo A4 da Convenção são claros, este país não funciona se não existir ação social. Do ponto de vista da senhora deputada do PAN, eu gostaria de dizer, a questão do ambiente está aqui muito em voga agora. Devo dizer que no caso do POCUR há programas que já previam isso há muito tempo. No caso da UTAD nós removemos 35 mil metros quadrados. Nós consideramos a instalação de 900 painéis solares e de mudança de sistemas de eletricidade para 12 mil lâmpadas. Fizemos para sistemas LED. Neste momento, na instituição onde eu estou, o consumo energético é zero. Portanto, as instituições estão a responder em diferentes velocidades e isto é uma forma de economizar e não só por uma questão de sustentabilidade do planeta, mas também do ponto de vista económico das instituições. Esta é uma oportunidade, tal como o Conselho de Reitores, quando apresentou medidas no campo do Plano de Estabilização Económica e Social, disse que havia outras áreas onde nós podemos ter uma intervenção direta, as chamadas obras de proximidade e respondendo a todos os grupos parlamentares. Aí permitiria alargar a capacidade do alojamento, porque o Sr. Deputado tinha dito a questão do alojamento. A questão da ação social não é só a questão das bolsas, é a questão do alojamento. Nós temos que nos adaptar. É evidente que a oferta de camas, a oferta de alojamento vai diminuir e, portanto, era necessário. E poderíamos fazer adequação de edifícios, de espaços públicos para aumentar a capacidade instalada. Mas nós apresentamos estou a referir uma em 10. Qual é o papel do CRUP? É de apresentar soluções, de estar ao serviço do país e de não estar aqui assim a dizer que precisamos mais disto, alguém nos resolve os problemas. Portanto, nós apresentamos soluções e, portanto, o Sr. Deputado Duarte Marques, quando diz que tudo vai ficar bem, eu acho que nós estamos o antes e o pós-Covid. É que durante o Covid nós tínhamos que resolver uma situação, evitar o abandono. Porque estamos a falar de pessoas que nós não podíamos abandonar do sonho dos estudantes. Isto não significa que vai haver perdas. Olha, Sr. Deputado, uma instituição como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em que não tem nenhum snack bar, nenhum espaço de alojamento que seja concessionado, a palavra layoff não existe. Não há palavra despedimento, não há palavra layoff. Qual foi a palavra? É dar tranquilidade aos trabalhadores, é manter em funcionamento a instituição e evitar o abandono. É evidente que isto vai ter custos, mas estou crente que... Mas eu agora poderei dar resposta. Eu poderei dar, Sr. Deputado, eu poderei dar números, mas acho que estou consciente que quando há um acordo firmado e quando o Conselho de Reitores no comunicado apresenta que é preciso revisitar, é num clima de estabilidade. Colocámos a questão das propinas e o Governo resolveu. Estou crente que no início do ano letivo essa situação não se colocará. Porque qual é o objetivo? É o país, é o futuro. E mais, mostramos que estamos disponíveis para o plano de recuperação do país, porque nós percebemos, se quisermos recuperar do ponto de vista económico o país e do ponto de vista social, as instituições de ensino superior poderão ter um papel determinante. Portanto, o que eu estou a querer dizer, não estou aqui na Alice do País nas Maravilhas, estou a dizer, nós estamos disponíveis para criar pontes, estabelecer perante este grupo, com os seus deputados e com tudo o que seja o futuro. Contabilizar é algo que terá que ser feito e num espaço de diálogo. E devo dizer que esta ligação que temos tido com o Ministério da Ciência permanente,
quer quando eu disse na primeira intervenção, na criação de rede de centros de testagem, se irá continuar. Portanto, eu acredito sempre no bom relacionamento das pessoas e no caso do Governo. O orçamento, o plano não prevê, mas penso que se terão que encontrar os mecanismos para compensar, é evidente, porque de todo ninguém que esteja nesta sala estará interessada na ruptura do sistema. E, portanto, eu terminaria, antes de passar à professora Maria de Lourdes, dizer que a nossa posição foi uma posição discreta, mas ficou aqui claro, nós queremos o ensino presencial e queremos estar ao lado do país na recuperação económica e social e que ninguém abandone por questões financeiras o futuro, porque nós, e digo por mim, já estamos num outro estatuto, mas os nossos filhos, os jovens, não os podemos perder, porque isso seria perder o país. E da nossa parte, Conselho de Reitores terão sempre a maior abertura, qualquer que seja o grupo parlamentar, para cooperar no que seja o bem, o futuro do país. E acho que o país passa por mais ciência, mais investigação e aumentar a qualificação dos portugueses. E neste momento era preciso dar uma palavra de confiança aos jovens que se vão matricular, que se vão inscrever em agosto, que vale a pena inscrever-se no ensino superior, porque têm maior capacidade de penetração no mercado de trabalho. Este é o meu sentimento enquanto reitor e alguém que está ao serviço do país, do serviço público, qualquer que seja o governo. Esta é a minha maneira de estar na minha vida pública e, portanto, em setembro, espero que este clima de diálogo, e, Sr. Presidente, estarei aqui sempre disponível, enquanto Presidente do Conselho de Reitores, para estar aqui assim, para permitir todos os esclarecimentos possíveis. Professora. Sugestões e comentários e as preocupações que os senhores deputados revelaram ter com o ensino superior e a defesa acérrima e consensual da necessidade de aumentar o financiamento para as instituições de ensino superior. Mas há aquilo que todos desejamos e depois há a realidade do dia-a-dia. E aquilo que pensamos é que o principal problema que muito provavelmente o país vai enfrentar nos próximos meses é o problema do desemprego. Sr. Deputado, não vai ficar tudo bem. Há muitos problemas que o país vai ter que enfrentar. Se há disponibilidade dos deputados para ajudarem as instituições de ensino superior a cumprir a sua missão e a desempenhar um papel relevante, podia ser, por exemplo, sugestões no sentido que o apoio ao desemprego, que é um desemprego jovem e já relativamente qualificado, já sabe hoje que a maioria dos jovens, que a maioria dos desempregados são relativamente jovens e com o 12º ano concluído, seria bom que os apoios a este desemprego tivessem uma articulação com a continuidade dos estudos, por exemplo, no ensino superior. Era uma forma de ajudar os jovens, de proteger socialmente o desemprego e de apoiar também o esforço que as instituições fazem. Uma outra forma de ajudar as instituições de ensino superior seria ter uma atenção particular a algumas decisões que são tomadas na Assembleia. Quero referir em particular uma que foi levantada pela deputada Ana Rita Bessa, que tem que ver com a renovação automática dos contratos dos professores convidados no ensino superior. O estatuto dos professores convidados no ensino superior são peritos, têm o seu emprego. Na generalidade, os professores convidados não são trabalhadores precários, são trabalhadores que têm outros empregos e que ajudam as instituições a cumprir a sua missão na articulação com a sociedade e com a economia. Era muito importante que não fossem confundidos os trabalhadores precários com os professores convidados nas instituições e que em certa especialidade pudessem ser revistas essas decisões que foram tomadas já de uma forma muito generalista ainda e que pudessem ser, enfim, não quero dizer corrigidos, mas pudesse haver uma atenção particular àquilo que são as condições concretas da contratação dos trabalhadores do sistema de ensino superior, do sistema de ensino e do sistema de ciência, porque se há precariedade que necessita de ser protegida, melhorada e até resolvida, não podemos confundir todas as situações só porque têm o estatuto de convidado com a situação de precariedade. E, portanto, formas de ajudar, não está para concluir bem, mesmo, Sra. Professora. Mas a ajuda que nós agradecemos e gostaríamos muito de poder ter o apoio de todos os deputados, todas as forças partidárias, em alguns problemas, conversando connosco e acertando qual é a natureza desses problemas. Muito bem, eu agradeço e, pronto, peço desculpa pela insistência, mas temos que ser rigorosos com todos, de maneira que o uso da palavra e o tempo nós compreendemos que é sempre insuficiente. Fica sempre algo por dizer, mas
Vamos tentar cumprir o melhor possível o que tenha acontecido. Eu agora ia dar a palavra ao Conselho de Coordenadores dos Institutos Superiores Politécnicos e penso que é o Sr. Professor Pedro Dominguinhos que vai falar. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Lembro então 10 minutos para as respostas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar responder sequencialmente, inicio pelas respostas ao deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Dizer que, neste momento, o ensino está a ser presencial no ensino politécnico. Nós temos milhares de estudantes, neste momento, a concluir as suas licenciaturas, sobretudo na área da saúde, das engenharias e do desporto, eu diria, concluíram durante o mês de junho, que tiveram que concluir as suas aulas práticas. E, portanto, desde o dia 6 de maio, foi o dia da primeira aula no Politécnico de Castelo Branco e de Viseu, que nós temos os estudantes, naturalmente respeitando as regras de distanciamento físico, regras sanitárias impostas pela Direção-Geral de Saúde e, portanto, que estão a cumprir a sua missão. Ou seja, nós nunca deixámos de ter verdadeiramente, a partir da possibilidade que existiu, de ter ensino presencial e é isso que queremos fazer, porque esta noção de comunidade académica é essencial. Sobre a questão da inserção profissional, uma resposta e um comentário. Eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer é estigmatizar os estudantes que terminam em 2019, 2020, como os estudantes que terminaram do ano do Covid. Até porque isso significa que todos os semestres passados não tiveram qualquer influência naquilo que é o percurso académico dos estudantes e nessa mesma experiência. E, portanto, as instituições neste momento, há várias iniciativas, N instituições continuam a ter feiras de emprego online, porque, como dizia a professora Maria Luz Rodrigues, o maior problema que nós vamos ter é o problema do desemprego no futuro e, portanto, é para estes estudantes e será para todos aqueles que estão no mercado de trabalho, mas as instituições estão proativamente a desenvolver um conjunto de iniciativas para responder a esses mesmos desafios. Depois, tentando responder à questão levantada pela deputada Ana Mesquita sobre a questão das residências. Nós não estamos a dizer que são os privados, o que temos que encontrar é soluções, porque não é em 2 meses que se constroem novas residências, isto é evidente, e portanto vamos esperar o que são, e aí isso tem que ser mesmo regras da Direção-Geral de Saúde, porque eu posso continuar a ter lá os estudantes. Agora, neste momento não há problema, porque como houve uma redução significativa de estudantes nas residências, não se coloca o problema do distanciamento, porque todos estão em quartos individuais. Até porque nós depois também temos que cumprir regras de prevenção nos planos de contingência, que é para aulas de isolamento, e portanto isto obriga a uma outra logística que não é fácil, em termos de espaço, face às residências que nós temos. E portanto, quando estava a dizer que temos que encontrar soluções, é porque é manifestamente impossível, no tempo que temos, de construir novas instalações. E, portanto, aqui a ligação àquilo que são as ofertas no território, até porque, infelizmente, o turismo diminuiu drasticamente e, portanto, existem muitas iniciativas locais das próprias câmaras municipais das Misericórdias que poderão ter, ou de outras instituições, que poderão dar-nos aqui uma resposta, ajudar a responder a esse acréscimo decorrente de termos diminuído a eventual diminuição da oferta. E, portanto, estamos a trabalhar proativamente para, quando chegarmos a setembro, outubro, termos aqui esta resposta. Depois, tentando responder à questão ou às questões levantadas pela deputada Ana Rita Bessa, neste momento, em termos de candidaturas de estudante internacional, até porque elas também foram feitas num outro período, não se diminuiu, estamos expectantes, mas a nossa expectativa, face ao pleonasmo, é que tenhamos menos matrículas de estudantes. E também não sabemos qual vai ser a percepção relativamente aos estudantes nacionais sobre se irão ou não abandonar. O que é certo é que este período deu-nos uma nota muito clara. O número de estudantes presentes nas aulas online aumentou portanto, significa que não houve uma desistência do ponto de vista do estudo desses mesmos estudantes. Portanto, temos a sensação e temos a expectativa positiva de que, e eu passei por essa situação, era presidente também na altura, ou vice-presidente, quando foi a crise de 2011, 2013, onde a situação foi completamente distinta. E, portanto, as expectativas que temos é que, face àquilo que foi a evolução ao longo deste semestre letivo, aos exames que estão a decorrer, é de que os estudantes querem continuar a estudar. Por isso, nós dissemos que o reforço da ação social é essencial para não augurar essas expectativas face a esses estudantes. Depois, relativamente à questão das propinas, neste momento nós temos um conjunto de mecanismos que permitem, de acordo mútuo entre o estudante e o responsável máximo da instituição, o pagamento de propinas faseado. E, portanto, nós podemos ter um plano de pagamentos
que não tem muito poucas consequências do não pagamento, e desde que esteja aprovado um plano de pagamento das propinas, é possível os estudantes poderem criar aqui um plano dilatado no tempo para o pagamento. Eu recordo que a quase totalidade das instituições politécnicas prorrogou até agosto, setembro, sem pagamento, quaisquer juros de demora, a possibilidade do pagamento das propinas. E, portanto, ainda estamos na fase, eu diria, da moratória para esse pagamento das propinas, e temos um mecanismo desde que o estudante solicite, e até agora, a todos os mecanismos que nos chegaram, não houve qualquer recusa desse pagamento das propinas. Sobre a questão da ação social dos fundos de emergência, eu faço notar que há muitos estudantes que não se podem candidatar à bolsa de estudo e que não podem beneficiar do serviço de ação social, ou por questões económicas, mas essas poder-se-ão resolver se diminuir o rendimento, e até 24 de junho puderam se recandidatar, e nós temos vários casos de pessoas que se candidataram e tiveram direito à bolsa, mas sobretudo os estudantes internacionais, estudantes estrangeiros, não se podem candidatar à ação social, mas são nossos estudantes. E os que não têm aproveitamento também têm essa questão. E, portanto, esses fundos de emergência que nós criamos são, sobretudo, para estes estudantes, que continuam a ser, naturalmente, nossos estudantes, e que nós temos obrigação também para com eles, porque fazem parte da nossa comunidade académica. E, portanto, houve uma iniciativa muito significativa de várias instituições. Posso-vos dizer que no caso de Setúbal, ainda na próxima semana iremos anunciar uma entidade privada que vai conceder 40 bolsas de 1.300 euros para o próximo ano letivo, porque entende que é uma forma importante de os estudantes poderem ter as suas condições asseguradas, e, portanto, isso são sobretudo para esses estudantes, não são para os estudantes da ação social, e teremos que continuar a ter este apoio que seja fundamental. Relativamente ao corpo docente, e reiterando aquilo que disseram os Drs. Fontinhas Fernandes e Maria Lourdes Rodrigues, as instituições, sempre que foi necessário prorrogar as aulas ou as avaliações, prorrogaram o tempo de contrato com os docentes. Na maior parte dos casos, e eu gostava de notar isto, se nós recuarmos 2 meses e meio, nós hoje é dia 3 de julho, e em 80% dos cursos o ano letivo vai terminar no tempo previsto. Há 3 meses isto era uma situação completamente impensável. E, portanto, houve aqui a capacidade de resposta, de adaptação e de responder a esses mesmos desafios. Portanto, os casos de docentes que tenham que renovar o contrato, sê-lo-ão até pelo próprio interesse das instituições, porque naturalmente têm que continuar a assegurar as aulas, os exames, as atividades. Os alunos, os estudantes, os docentes do ensino clínico irão naturalmente ter os contratos ou renovados ou prorrogados, porque, como é óbvio, necessitam de estar a continuar a acompanhar os estudantes. O que não nos parece adequado é, tendo determinado o objeto da contrapartida da prestação do trabalho, ter que continuar a ter um contrato quando já não há contrapartida para prestar em termos de trabalho, porque são as próprias instituições que quererão a renovação dos contratos. Sobre a questão relacionada com os CETESP, a Direção-Geral do Ensino Superior reuniu o seu Conselho Consultivo e criou uma opção, logo em princípios de abril, que aqueles estágios que não pudessem ser presenciais, e uns foram no teletrabalho, sobretudo nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, outros já retomaram, e porque existiram estudantes que quiseram mesmo o estágio presencial, portanto interromperam o estágio para ter presencial, outros houve a possibilidade de ter mecanismos alternativos de projetos nas organizações. Porquê? Porque a maior parte dos estudantes tinha iniciado os seus trabalhos em fevereiro. Portanto, houve esta possibilidade de concluir esses mesmos estudos, e, portanto, não estamos a antecipar, até porque sabemos que muitos desses estudantes de CETESP se candidatam a licenciaturas, e, desse ponto de vista, também nós criamos as condições para eles poderem candidatar nos concursos que estão a decorrer neste momento, até meados de agosto, de acesso às licenciaturas. Depois, a prova no consórcio do centro vai ser 21, 22 e 23 de julho, e, portanto, durante a penúltima semana de julho, todas as provas se concluirão. Sobre o ensino à distância, há lições que nós temos que aprender, até porque o ensino à distância permite-nos, naturalmente, numa lógica de blended learning, dar resposta a muitos públicos. Eu recebi vários e-mails de estudantes, trabalhadores estudantes, que aquilo que disseram é que estão naturalmente muito agradados com esse tipo, porque conseguem combinar o seu trabalho com os estudos, e, portanto, é uma reflexão que nós estamos a fazer nas instituições para no próximos tempos termos aqui a capacidade de responder.
Depois, acho que sobre as propinas está respondido. Sobre a questão do amianto, as instituições, como dizia o professor Fontinhas de Fernandes, recorreram a financiamentos do PO-SEUR, na maior parte dos casos para substituir o amianto que existia, em algumas as receitas próprias. Em Setúbal iremos iniciar no mês de outubro a remoção de uma parte que ainda temos de fibrocimento e, portanto, falo-emos, neste caso, com receitas próprias e, portanto, é algo que as instituições estão, sobretudo, a utilizar os fundos comunitários do PO-SEUR. E, portanto, eu acho que respondi a tudo que foi questionado. Muito bem. Dá por concluída, então. Atingimos o tempo dos 10 minutos. Eu queria, em nome da 8ª Comissão, registrar aqui o agradecimento pela presença de tão ilustres instituições. Queria agradecer quer ao CRUP, na pessoa do professor Dr. António Fontinhas Fernandes e da Sra. Professora Doutora Maria Lourdes Rodrigues, a vossa presença, estender este agradecimento também ao CSISP, ao professor Pedro Dominguinhos e professor Jorge Conde, dá nota de que estamos sempre disponíveis. Muito obrigado pelos esclarecimentos, naturalmente. Desejar bom regresso a casa para cada um de vocês, sem exceção, e naturalmente também estamos à vossa disposição. Penso que reflito a opinião de cada Sr. Deputado e cada Sra. Deputada. Portanto, muito obrigado pela presença e eu diria que até já. Aos Srs. Deputados, pedia só um minuto para despedir das delegações.